mas tinha um sapinho na parada que entrou na minha fonte, ele acabou machucando meu peixe. No meu peixe vivia dois, né, peixinhos. O peixe machucado ficou bem ruinzinho, né? E o outro, que estava bem, ficava ali tentando auxiliar para esse peixinho machucado subir e ir até a superfície para comer. Ele meio que apoiava ali por baixo. Num primeiro momento eu até pensei que era alguma situação de briga, tipo, aí ó, o outro que tá saudável tá machucando o que tá bom, né? Porque o outro tá machucado. E na maioria das vezes é assim que acontece, né? Tipo, o peixe machucado acaba sendo atacado por outros. Mas aí eu comecei a observar e eu vi que não era isso que estava acontecendo. Ele estava entrando por debaixo do outro para poder servir de apoio para o outro subir até a superfície para conseguir comer a ração. E eu achei assim surreal isso. Eu nunca tinha visto esse comportamento em peixe. E esse peixe, os dois na verdade, eles foram adquiridos em 2022. 2022 que eu adquiri os dois. Então, né, confirma, animais que nasceram depois de 2020, 2021. Aí, só que esse peixinho ele acabou falecendo mesmo, ele ficou muito machucado, tentei, né, cuidar e tal, mas não teve como, ele acabou morrendo. E o outro, ele teve uma reação que, gente, não sei nem como se explica isso. Então, aí depois que esse peixinho morreu, aí foi loucura total, gente. Não sei como se explica isso, mas eu fui cedo alimentar o outro, né, que tinha ficado. Ele não saiu da parte de trás, que tem um esconderijo na fonte, onde fica ali a bombinha. Ele não saía dessa parte. Aí eu pensei que ele tinha até adoecido também. Falei, nossa, será que ele adoeceu também? Aí eu puxei ele pra frente, coloquei a ração, não quis comer. E de uma forma que eu nem sei como que se explica pra vocês, eu consegui entender o que estava passando, sabe? O sentimento que existia ali. Ele estava triste. Ele estava triste, ele estava chateado. Até hoje, quando eu lembro disso, me emociona. E ele tinha ciência que ele tinha perdido o amiguinho dele ali dentro da fonte, né? E aí isso acabou comigo porque eu já estava sofrendo por causa desse, né, que tinha morrido, que já tinha 2 anos, né, que ele estava comigo. Então eu já estava chateada pela morte dele e saber que o coleguinha dele, né, o outro companheiro dele que tinha ficado na fonte estava mal também por causa da morte do amiguinho, aí acabou comigo. E eu sentia, eu não sei explicar como, que eu sei que eu consigo explicar isso, mas eu conseguia sentir, e muito agora nessa nova fase do planeta é isso, é sentimento, é telepatia, mas, né, a gente não vai, nem sempre a gente vai ouvir palavras, a gente vai sentir o outro, né, as pessoas, os animais, as plantas, tudo à nossa volta vai ser sentimento. E eu entendi o que estava passando ali na cabeça daquele bichinho, sabe? Ele não estava doente, ele estava triste. E o tamanho da dor, da tristeza dele era tão grande que fazia ele nem querer comer. Ele se enfiou de novo atrás desse local lá na bombinha. Gente, isso é um comportamento de peixe que eu nunca tinha visto. Eu crio peixes há anos, sabe? O meu primeiro aquário... O primeiro aquário mesmo é aquelas beteiras, né? Que toda criança acaba ganhando, enfim. A minha foi uma dessa, com uns 10, 11 anos por aí. Mas o primeiro aquário mesmo, de peixes ornamentais, foi... Eu consegui ele em 2008, 2009. Olha só quantos anos que eu crio peixes. Sempre criei peixes, nunca parei. E eu nunca tinha visto esse comportamento em peixes. E esse peixinho, ele nasceu depois, né? Assim, ele foi comprado em pet shop, provavelmente já veio, né, jovem, né? E foi em 2022, então já é animais dessa nova leva que tá vindo pra Terra. E assim, eu tô falando de animais aqui, gente, mas vai ser a mesma coisa em relação a crianças, tá? Os animais que já estão aqui há mais tempo, eles já estão sofrendo essas alterações junto com a gente, igual tá acontecendo na gente, né? O DNA deles também está sendo alterado aqui encarnado. Mas as crianças que estão chegando, assim como os animais que estão chegando, eles vão vir com essa questão telepática e sensível, né, de sensibilidade muito mais forte, né, do que as outras pessoas que já estão aqui encarnadas, né?
ou as crianças que já têm um pouco mais de tempo, que nasceu antes de... Se é que... É, né? Quem nasceu antes de... Não, tá certo, ele é criança. Eu com as minhas contas doidas. Enfim, são também seres que já tá chegando na Terra com um diferencial, né? Telepático, de sensibilidade e tudo mais. Então, vão ser crianças que vão surpreender, sim, seus pais. Crianças, animais e tudo mais. Então, voltando nesse peixinho, né? Ele ficou assim, ele não queria comer de jeito nenhum. Aí eu vi que ele ia acabar morrendo, porque ele não queria sair de trás da fonte, ele não queria papo nesse local escondido na fonte, ele não queria papo, ele não queria nada. Ele só queria ficar lá, triste, e eu sentindo a dor dele, chorando junto com ele. Aí por fim eu acabei conseguindo, né, um outro peixe, trouxe para a fonte, morrendo de medo de não ser isso, né, de estar doida e estar imaginando coisas. Falei, gente, se eu trouxer outro peixe e ele não der moral para esse outro peixe, então pode ser porque ele tá doente mesmo. E não é nada disso que tá passando na minha cabeça. Mas, gente, foi só o outro peixinho chegar, fazer a climatização. Na hora que ele viu que tinha outro peixe na fonte, ainda dentro do saquinho, ele já saiu de trás daquela parte, sabe? Eu não sei se ele esqueceu o outro, mas ver que ele não estava mais sozinho ali dentro... Ele notou, né, que ele não estava mais sozinho ali, já deu um up para ele, sabe? Ele quis interagir com o novo. E hoje eles estão super bem, assim, os dois juntos. Não sei se ele esqueceu o outro, não sei o que passa na cabeça dele, mas eu consegui sentir a dor que ele sentiu ali naquele momento, sabe? De estar perdendo um amiguinho. E aí eu fico pensando também muito... nos bichinhos que são usados como alimento, né? Eu não como carne, não parei de comer carne em 2015, eu acho, 2014 por aí. Mas ainda tem muito consumo de carne, né? Então, assim, se um peixe teve toda essa reação, né, com a perda do companheiro dele... Imagina uma vaca quando perde o filhote, né? Com essa parada do filhote. Imagina, sei lá, animais que vivem juntos lá e quando eles sabem que eles estão indo pro abatedouro, né? Sabe, a carga pesada que existe em cima disso. Aí eu comecei a pensar nisso tudo, sabe? E pelo que eu entendi, pelo que a espiritualidade me falou, nessa nova fase do planeta... pra gente mudar a nossa forma de ver os animais, sabe? Pra gente ter essa sensibilidade, né? Todas as pessoas, as crianças que estão vindo pra Terra, elas já vão vir com essa sensibilidade maior, né? Tanto que tem muita criança aí que elas já estão nascendo sem comer carne, elas não comem carne, elas não veem a carne como um alimento. Então já são crianças que já tá chegando mostrando pra gente como que a gente deve respeitar, né? Conviver com os animais. Só que ainda tem muito animal no consumo, né? Ainda tem muito bichinho sendo morto, muito bichinho que vai para alimento, né? E aí a espiritualidade fala isso, que nessa nova fase do planeta as pessoas precisam parar, senão vai ter algum problema aí, vai acontecer alguma coisa. Então esse é o pedido, né? Também, assim, é meio que um pedido para as pessoas olharem, né? Passarem, assim, eu acho que não é nem olharem, né, esperar acontecer, dar a boa vontade de olhar assim. As pessoas já estão sendo obrigadas, sabe, assim, as pessoas já vão passar por essas fases telepáticas de acessar os animais e vão passar a ver os animais de outra forma, né? As pessoas vão ter mais respeito, né? Assim como eu caí a ficha igual com esses bichinhos, né? Nessas experiências que eu contei pra vocês. E isso faz parte do novo planeta, sabe? Tudo vai ser modificado.